Olá, pessoal. A paz do Senhor a todos. Eu sou a pastora Endy Medrado. Sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Como vocês podem ver, o pastor Arthur não está aqui hoje. Ele manda um abraço para vocês. Ele não pôde estar aqui e eu estou aqui em seu lugar para trazer uma palavra do trono especial para vocês. Eu peço a vocês que abram suas Bíblias em 1 Reis, quem tiver a Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. 1 Reis 19, do versículo 1 a 4. E hoje nós vamos falar um pouco sobre medo, sentir medo, né? Quando a gente fala em medo, a gente sempre pensa em algo negativo, extremamente negativo. Mas o medo, ele pode ser bom e ele pode ser ruim também. Mas como assim bom? O medo, ele te impede a fazer loucuras. Então, por exemplo, você está passando no lugar e você sabe que aquela área daquela cidade é perigosa. Você evita ir lá. Por quê? Porque você tem medo. Então você evita, vou fazer um esporte extremamente radical. Você vai até ali, depois dali você já não faz porque você tem medo. Então o medo, ele vai te frear de fazer coisas que depois você vai se machucar, né. Então ele tem esse lado bom também. Agora existe aquele medo endemasiado que ele te paralisa. Então ele te impede de fazer as coisas. Então esse medo não é bom. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre medo. Então o versículo 1 começa assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Fazendo um pequeno resumo, essa história envolve o rei Acabe, a sua esposa, a rainha Jezabel, e Elias, o profeta do Senhor. Acabe, ele era um rei próspero, mas fez o que Deus mais condena. Ele promoveu a idolatria no seu reino. E a sua esposa, ele foi, de certa forma, influenciado pela sua esposa, a rainha Jezabel, que era idólatra. Ambos cultuavam o deus Baal. E a Bíblia diz aqui em 1 Reis 16:32 que ele foi o pior rei de Israel. Foi um dos piores reis de Israel. Por causa do pecado, Elias profetizou que não iria chover, e por 3 anos realmente não choveu. Elias então confrontou Acabe pelo seu pecado e matou todos os profetas, todos os sacerdotes idólatras do país. Então Acabe volta para casa, está dizendo aqui na Bíblia que ele volta e conta para Jezabel que Elias havia matado todos aqueles profetas. E aí Jezabel jura a morte, fala: Olha, Elias, eu vou te matar. Então Elias tem medo. E aqui eu queria fazer um parênteses, porque ele tem medo e ele foge para o deserto. Olha só, Elias, ele teve várias experiências com o Senhor. Ele matou os profetas de Baal, tá? Deus foi lá, derramou o holocausto, ele teve aquela experiência, ele teve aquele, vamos dizer assim, poder vindo de Deus sobre ele. Ele passou várias situações, fez chover, e depois disso, ele tem medo. Ele andava com o Senhor, ele ouvia o Senhor falar com ele. E mesmo assim, ele teve medo. Ele correu para a caverna.
o mesmo sentimento que ele teve quando ele matou aqueles 400 profetas de Baal, de coragem, sumiu. Quando ele foi jurado de morte, ele sucumbiu à pressão, vamos dizer assim. E que eu aprendo com isso é que o espírito do medo, ele pode alcançar a todos nós. Veja, um profeta do Senhor foi alcançado pelo espírito do medo. Nós também podemos ser. Ele teve medo. Elias era um homem, e como um homem ele tinha sentimento de medo, de fome, de sede, raiva, ódio, tudo isso. Ele era um ser humano. E o ser humano, quando ele é colocado sob pressão, na maioria das vezes ele reage. E ele foi colocado sob pressão, ele foi jurado de morte. Então, ele correu para a caverna. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu até anotei aqui, muito interessante, que fala assim, ó: "O medo é como uma amnésia espiritual, pois ele nos faz esquecer de Deus e do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas". E é assim mesmo. Nós temos experiências hoje com Deus. Deus faz um milagre, atende a um pedido nosso. Ele faz nos sentir a presença dele, a força que ele tem sobre a nossa vida, como ele é todo poderoso. E nós nos sentimos cheias do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Sabemos que ele é um Deus poderoso, é um Deus de milagre. Passa alguns dias, nós passamos por uma provação e de repente a gente esquece tudo isso. Aquela pressão vem sobre nós e nos faz esquecer aquele Deus que a gente serve, que é um Deus de milagre, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. E foi o que aconteceu com Elias. Por um momento, ele se esqueceu do Senhor. Ele se esqueceu de tudo aquilo que Deus havia feito em sua vida. Em 2 Timóteo 1,7 diz: "Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação". Concluímos então aqui, se Deus não nos deu esse espírito de temor, o medo, ele não procede de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo. Deus quer que nós tenhamos confiança nele. Sim, vamos sentir medo, mas imediatamente se lembrar que ele está conosco, que ele é um Deus todo-poderoso, que ele vai andar conosco pelo vale, ele não nos vai deixar. Ele vai estar do nosso lado caminhando. E com esse Deus, com esse único Deus que servimos, nós não podemos sair derrotados. E Elias teve medo. Você sabia que na Bíblia nós encontramos 366 vezes a palavra não temas? Não temas. O Senhor está dizendo para nós agora, não temas. Você está sentindo medo? Você está sentindo que, de repente, você vai perder o seu emprego, ou algo ruim vai acontecer na sua vida, ou medo de você, de repente, ter um problema de saúde? O Senhor diz, não temas. Mesmo que você venha passar todo tipo de provação, eu sou contigo. Não temas. Não podemos esquecer de todos os milagres, de tudo que Deus já fez em nossas vidas e que ainda irá de fazer. Muitas vezes, irmãos, em nome desse medo, nós abrimos mão de muitas coisas. Nós corremos e nos escondemos. Não queremos encontrar com ninguém. Não queremos falar com ninguém. Sofremos. Eu acho que todos nós já fizemos isso. A gente sofreu tanta opressão, tantos problemas, que a gente não quer falar com ninguém. Fica longe e aí a gente acha que correndo, se escondendo, aquela situação vai passar. Mas aquela situação nos acompanha. O melhor é enfrentar a situação sabendo que Deus é conosco e que Ele vai nos ajudar a passar por essa provação. Não esqueça, o Deus que nós servimos é um Deus poderoso e um Deus de milagre. Elias, um profeta do Senhor, orou pedindo a morte.
aqui no versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Será que nós somos diferentes de Elias? Será que você já não parou diante de problemas que você não conseguia resolver? Assim, sabe quando acontece um problema atrás do outro e você chega no seu limite? Será que você já não falou para Deus assim: Senhor, estou no meu limite, eu não aguento mais? Já aconteceu? Já aconteceu com você de falar assim: Senhor, eu não consigo mais prosseguir. Eu não tenho forças mais. Eu não tenho lágrimas mais. E o Senhor manda te dizer: eu sou contigo, não desista, prossiga. Não se esconda, saia dessa caverna, não se esconda. Não desista, eu caminho contigo. No versículo 5 diz assim, ó: e deitou-se Elias, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, uma árvore. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a sentar. Ele estava no seu limite, ele estava na caverna, ele estava sem comer, sem beber. Ele meio que já tinha se entregue àquele problema. Ele tinha desistido, vou morrer aqui. E o Senhor, é interessante a gente perceber que o Senhor mandou um pão e água para ele. Não mandou um banquete, mandou um pão e água. Muitas vezes nós estamos no nosso limite. E a gente fala para Deus: eu não aguento mais. E Deus manda somente um pãozinho e uma água. Aí você fala: isso não vai ser suficiente para mim. Daqui a pouco eu vou estar com o mesmo problema. Daqui a pouco eu vou estar desistindo. Daqui a pouco eu vou estar desesperado. Mas o Senhor manda te dizer: esse pão que eu te mando e essa água vai ser suficiente para você andar e prosseguir. Você não vai precisar de ajuda de ninguém. Eu sou o suficiente na sua vida. Eu coloco por terra hoje medo, desânimo, desencorajamento, desejo de ficar sozinho, depressão, vontade de desistir, vontade de morrer, frieza, apatia. O Senhor quer colocar por terra em nome de Jesus na sua vida. Hoje, Ele quer dizer para você: eu sou contigo. Esse pão e essa água que você está recebendo vai ser suficiente para você andar, para você continuar. Não desista. Deus não desamparou Elias. Mesmo Elias com medo, querendo desistir, fugindo, pedindo a morte, Deus estava cuidando dele. Deus não deixou ele na caverna sozinho, chorando. Deus não vai te deixar nessa caverna. Deus não vai te deixar nesse quarto, chorando sozinho. Ele não desiste de você. Creia nisso. O anjo volta a segunda vez. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor mandou pão, mandou água, ele andou 40 dias, 40 noites e ele volta para a caverna. E o Senhor não desiste dele, pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? E o Senhor está te perguntando: o que é que você está fazendo nesse quarto chorando?
achando que está sozinho. Saia dessa caverna. O que é que você está fazendo aí? Você não está sozinho. Caverna é lugar escuro. Caverna é lugar que não tem conforto. Caverna é lugar que tem perigos. O Senhor não te quer numa caverna. O Senhor não te quer sozinho. Ele é contigo. Não se esconda como Elias fez, porque o Senhor vai te achar e vai falar o que é que você está fazendo aí. E Ele vai te dar forças para te tirar desse lugar. Muitas vezes, nós fazemos exatamente essa mesma coisa que Elias fez, a gente corre de volta. Ah, mas eu não aguento mais essa situação. Eu quero ficar sozinho. E a gente fica ali, depressivo, e aquela ansiedade vira uma depressão, e aquela depressão nos faz querer parar de viver. Mas o Senhor está falando para você, está te perguntando, o que é que você está fazendo aí? Me busque. Bate na porta que Ele abre. Bate na porta. Ele vai abrir e Ele vai falar contigo. Muitas vezes a gente vai buscar soluções dos nossos problemas em lugares errados. Às vezes a gente faz alianças com pessoas erradas. Ao invés de a gente buscar ajuda em Deus, a gente vai buscar ajuda em X e Y. Ah, mas aquele lá tem mais posse que eu, mas aquele lá tem mais vivência que eu. Faz aliança com pessoas que não agradam o Senhor. Pessoas erradas. E nós fugimos da presença do Senhor porque nós vamos buscar forças na pessoa X e na Y e não buscamos força nele. É nele que você tem que correr. Você tem que correr para os braços do Senhor. É Ele que pode te ajudar. É Ele que vai ter sabedoria para te dar. Esse não é o seu lugar. Esse lugar onde você chora, onde você tenta resolver os seus problemas. Procure na casa do Senhor. Ele vai falar contigo. A palavra é profecia e ela vai falar contigo. Elias então dá suas desculpas, se queixa, então Deus diz: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. O Senhor está dizendo, saia dessa caverna. Saia desse lugar que você se encontra, porque eu sou contigo. Eu sei que você está com medo, eu sei que você está inseguro, mas eu sou contigo. A sua força vem de mim e não de ti. Fique na minha presença, o Senhor fala hoje. É importante que você me busque, fique na minha presença, porque você vai encontrar aquilo que você precisa. É na minha presença que os seus problemas serão resolvidos. Em Salmos 84, 10, diz assim: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Tem um louvor que fala assim: mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Mais vale um dia na presença do Senhor do que todos os outros dias a gente buscando conforto nos lugares errados que só vão minar a nossa fé. Não esqueça, o Senhor é contigo. A tua força vem dele e não de outras pessoas. Continuando aqui, versículos 11 e 12. Diz o seguinte: então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Então, depois de passarmos pelo terremoto, pelo vento, pela tempestade, o Senhor nos manda uma brisa suave.
Deus sabe como agir em nossas vidas, irmão. Ele sabe a hora, ele sabe quando ele deve nos tirar da provação. Todas as provações, tudo que acontece conosco, existe um propósito. Eu sei que é doído, eu sei que é difícil, mas existe um propósito para todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Depois disso, Elias puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E mais uma vez Deus perguntou. Você viu? Deus não desiste de Elias. Ele diz: "O que você faz aí?" E ele deu a mesma resposta de antes. Mas Deus fez algo extraordinário na vida de Elias. Deus disse: "Volte pelo caminho de onde você veio." Irmãos, depois da gente vencer o medo, nós sairmos da caverna e nós nos encontrarmos com Deus, depois que nós sentimos a presença dele, a gente começa a andar e ele começa a nos guiar para receber a nossa bênção. E muitas vezes a gente tem que retornar pelo caminho de onde a gente veio. O caminho de onde a gente veio antes era um caminho de tristeza, de solidão, de depressão, de derrota, de desejo de fuga, de desejo de morte. Mas quando a gente passa por aquele caminho de onde a gente veio, a gente passa com um outro espírito, com o espírito de vitória, com o espírito de alegria, de exaltação, de olha assim, olha, eu venci, eu passei por isso, eu estou mais forte, eu consigo agora caminhar. Deus, ele nunca te desamparou e nunca vai te desamparar. Como ele fez com Elias, que sempre voltava lá e falava: "Elias, levanta, anda." Ele cuidava de Elias e ele cuida de você. Ele cuida da sua família. Ele quer que você vença o medo. Ele quer que você saia dessa caverna e você entre na presença dele, porque é na presença dele que você vai ter força. Deus te convida hoje para sair dessa caverna que você está aí. Mas para sair e não ir para qualquer lugar, não. Ele pede para você entrar na presença dele. Ele tem um lugar preparado para você. Ele quer te restaurar. Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer te salvar. Ele quer mudar o teu cativeiro. Ele quer que você vença o medo e saia dessa caverna. Ele quer que você entre na presença dele, porque ele quer te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, pela sua presença hoje, Senhor. Obrigada pela sua palavra, Senhor. Uma palavra de salvação, uma palavra que nos alivia, que tira esse medo do nosso coração. Ô Senhor, muito obrigada por estar em nossas vidas. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por o Senhor fazer como Elias. O Senhor não nos deixou ficar na caverna. Senhor, aqueles que estão na caverna e que não têm forças para sair, Senhor, visita agora em nome de Jesus. Dá forças para que eles possam caminhar, dá pão, dá água para que eles possam sair dessa caverna, Senhor, e que eles possam entrar na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram desse culto. Eu espero que a palavra tenha falado com você tremendamente. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já aperta aquele sininho, se inscreve e aperta aquele sininho de notificação para você ficar sabendo quando o culto vai começar e todas as novidades também. Você ainda que não se inscreveu, não esqueça, se inscreve, nos ajude a levar a palavra a toda criatura. E não se esqueça que na próxima quarta-feira, às 18 horas, nós temos um culto novo com uma palavra nova diretamente do Senhor para você.